In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no primeiro dia de novembro, solenidade de todos os santos. Sexta-feira. Queria começar... Não, sim, porque é grandiosíssima essa visão de Apocalipse, hein? Grandiosíssima. Mas se tem quadros, né? Se tenta pintá-la, né? Se tenta representá-la de alguma forma. É gloriosíssima, gloriosíssima. O trono do Pai, ó, o Cordeiro, os 7 Espíritos, o Espírito Santo. Depois, os 4 seres vivos, representando os evangelhos, né? Os 24 anciãos, os grandes patriarcas. E a multidão dos santos e das santas de Deus, multidão. O número incomensurável de anjos, todos os anjos. É uma visão grandiosíssima, Mas seguindo o nosso texto e apegando-nos a ele, eu faria uma pergunta inicial, né? E quando é isso? Em que tempo se dá essa visão gloriosíssima que está descrita em Apocalipse? No fim dos tempos? Ou isso seria no início da grande tribulação? Ou ainda do grande castigo? Em que tempo, afinal, se dá realmente essa grande visão? Tem alguns que querem ver isso no final dos tempos. Mas o anjo disse que não faça nada ainda enquanto não assinalar, né? Aqueles lá da terra aqui. Então nós devemos datar esse fato grandioso, ou diria do início do grande castigo, ou mesmo do início da grande tribulação. Eu, de mim mesmo, coloco o início da grande tribulação nada mais, nada menos que ali na Revolução Francesa, quando termina o milênio. Termina o milênio, começa a grande tribulação, com a perseguição dos cristãos e com tantos sendo feitos mártires, né? Tantos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, mas pode ser também, eu digo, antes que venha o grande e tremendo castigo, né? Deixando assinalado só aqueles que vão passar pelo grande castigo, né? Vão chegar do lado na margem de lá, dizia Padre Quetrich, né? Vão chegar na outra margem. Enfim, é bela a visão. Mas eu a digo, em primeiro lugar, por causa da multidão dos judeus, dos israelitas que são salvos. Esse número 144 mil, tem gente que pega isso como sendo o número dos que são salvos, e é redondo para eles, hein? É 144 mil e ponto. 144 mil... 144 mil, 41, já não... Não mais da Bíblia. Fora. Não, isso é um número simbólico. E significa que de cada tribo de Israel, né, Deus estende a salvação. E nós devemos pensar, queridos, para
para hoje ainda, para os judeus de hoje ainda, né? Até o fim do grande castigo. Né? Então, é uma vitória de Deus. Hoje nós temos que celebrar isso, uma grande vitória de Deus. Né? Onde o antigo povo de Deus, os judeus, os israelitas, participam de forma perfeita. 12 mil de cada tribo. Né? De cada uma. Não cansaram de ouvir 12 mil assinalados. 12 mil assinalados. 12 mil assinalados. De forma perfeita, os resgatados. Né? Eu fico imaginando Jesus, São Paulo, né? E todos aqueles judeus cristãos que compreenderam os santos, a missão de Jesus, afinal, e se entristeceram durante todos estes séculos, estes milênios, com a dureza, né, a impiedade do coração dos judeus, dos israelitas, que até hoje ainda não recebem Jesus como o seu Messias, né, como o seu Salvador. Fico pensando na alegria de Jesus, de São Paulo e de todos esses que rezaram tanto pela salvação dos judeus, dos israelitas, de ver que em número perfeito a graça de Deus os alcançou e colocou-os lá ao redor do seu trono, junto de si. Né? Junto de si. Né? Que belo, que lindo. Né? Que esperança para os judeus. Que esperança para os israelitas. Pense na multidão daqueles que estão hoje morrendo, judeus eu digo, em toda parte, tantos inocentes, tantos inocentes. Né? Então, é um momento de júbilo, de intensa alegria para Jesus, para Paulo, para todos nós. Perceber que é um número perfeito de judeus, de israelitas, que Deus salva, que Deus salva. Né? Estarão no céu conosco, estarão no céu conosco. Agora, logo depois, versículo seguinte, ó, veja, presta atenção nisso aí. Versículo seguinte, aliás, na semana de Daniel, que eu tenho gravado aí no YouTube, na semana de Daniel eu reflito sobre isso. É no versículo seguinte que se enumera uma outra multidão incontável, inumerável. Não dá para contar, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça. Um número imenso. Eu fico pensando, ainda agora, cada semana quase alguém me interpela dizendo, mas padre, o São Maurício e não sei quem mais, viram uma multidão e daquela multidão, acho que é uma, não São Maurício, é uma outra, viu só 13 indo para o céu. Sim, mas isso não significa que a outra multidão foi para o inferno. E para o céu e direto, tantos santos canonizados, que antes de ir para o céu, passaram alguma coisa no purgatório. Hein? Então, não significa que vão direto para o céu, mas não, muito menos significa que vão para o inferno. Vão para o purgatório, seja até o fim dos tempos, que já começaram, aliás, né? Que seja até os 3 dias de trevas, mas estão com a esperança da salvação, com certeza. Com certeza. Então, é isso que, essa é a nossa alegria, ver essa imensa multidão que ninguém pode contar, de todos os povos, línguas, nações. Uma multidão imensa que cerca a Deus com júbilo, com alegria, com louvor, com ação de graças e com tudo isso que nós vemos é aquilo que dirigimos a Deus na nossa prece, na nossa oração. O último versículo que nós lemos no Apocalipse. Vejam, queridos,
se nós temos a esperança assim para aquela multidão de povo que viveu esses séculos, esses milênios, não devemos desesperar de nós que estamos agora na grande tribulação. Não devemos desesperar de nós que vamos atravessar um grande castigo. Não devemos desesperar de nós que enfrentaremos os 3 dias de trevas. Antes, pelo contrário, nós somos aqueles assinalados pelos anjos, né? Para vivermos tudo isso em resgate de nós mesmos, claro, mas da multidão incomensurável, incontável de irmãos e de irmãs que devem participar conosco desta festa de todos os santos nos céus. Né? De todos os santos nos céus. Fica calmo, fica claro, fica tranquilo, fica tranquilo. Aliás, a nossa esperança para muitos, agora eu uso a palavra de Jesus na Eucaristia, hoc est corpus, que per muitos, né? Uso essa palavra. Né? Nossa esperança por muitos se dá baseada também no Evangelho de hoje. Né? Veja, Mateus traz 9 belicas, 9 bem-aventuranças. São 9 belicas. 8 delas nem precisa ser cristão para receber essas felicitações. Não precisam. Basta amar a justiça, basta ser pobre de espírito, basta, enfim, né? Todas aquelas 8 bem-aventuranças. Né? Todos estes homens e mulheres que, de alguma forma, na sua vida, viveram e procuraram o bem, né? Viveram e procuraram a justiça, sofreram e ofereceram as lágrimas dos seus pesares, das suas perseguições, ofereceram a Deus, né? Ofereceram pelo bem dos outros, pelo menos da sua família, dos seus filhos, né? Dos seus pais, enfim. Né? Todas essas lágrimas, todos esses sofrimentos, toda essa fome, toda essa nudez, todos esses sacrifícios foram colhidos por Deus. Todos esses sacrifícios foram preciosos diante dos olhos do Senhor. Nenhum deles foi desperdiçado, nenhum deles. Nenhum desses sofrimentos, nenhuma dessas mágoas, nenhuma dessas tristezas, nenhuma dessas dores, nenhuma destas mortes foi desprezada por Deus. A última belicá, a 9ª, essa sim refere-se a nós. Bem-aventurados sereis vós, né? Somos nós perseguidos por causa do nome de Jesus. Né? E é essa bênção, essa belicá que os cristãos, os verdadeiros cristãos, os pouquíssimos verdadeiros cristãos, cada vez menos, né? Cada vez em menor número, Mas são essas perseguições, essas dores que sofrem aqueles que padecem exatamente por causa do nome de Jesus. Né? Estes é que acabam por glorificar e santificar tudo aquilo que as outras bem-aventuranças acabam de dizer. Né? É sempre o Cristo, e é sempre por Ele que cada homem, que todos os homens são salvos. É sempre por Cristo, pelo seu sacrifício, que nós já vamos oferecer, né, no altar, né, incruentamente. Mas ainda é o mesmo sacrifício. Sim, é sempre por este sacrifício de Cristo que o nosso sacrifício colhe o sacrifício da multidão dos irmãos para oferecer em honra, louvor, glória ao Pai. Sim, é isso que salva a multidão dos homens. Creiamos, queridos, hoje é festa de todos os santos, pois eles são uma multidão incontável. E estão do nosso lado,
estão da nossa parte, estão lá diante de Deus, torcendo, rezando e lutando por nós, conosco. Eles nos amparam, intercedem por nós e fazem todo o esforço possível para que nós também alcancemos a mesma glória, a mesma vitória que eles alcançaram. Nós estamos assinalados, queridos. Sim, o anjo já colocou o selo de Deus em nós. Estamos assinalados. E vamos participar da festa de todos os santos nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.